pegar dx' aí, dxj e dxj, dx' cá. Vou pegar essa relação, comando aqui, dx' aí, dxj, dxj, dx' cá. Claro que isso aqui no final do dia dá um delta de cá. Então, dx' aí, dxj eu sei que é. Isso aqui é delta de j mais dj do delta x. dx' capa é a inversa disso aqui. Isso aqui é 1 mais o infinitésimo. O inverso do infinitésimo deve ser 1 delta de j capa menos d capa do delta xj. Multiplicar esse cara por esse cara, isso aqui dá delta de j capa dá o delta de capa. Esse cara aqui fica menos d capa do delta xi. E esse cara aqui fica mais d capa do delta xi. Então, os termos cruzados se cancelam e esse termo aqui é de segunda ordem. Então, em primeira ordem, a inversa dessa expressão aqui é essa expressão funcionalmente, tá? Só usamos essa regra da cadeia. E o fato de que a expansão, o inverso de 1 mais x é 1 menos x, em primeira ordem. Né? Então, isso aqui é a derivada. O que nós estamos precisando ali é da derivada de xj em relação a x'. Então, nós estamos dizendo isso aqui é o delta de j menos di, não di do delta xj. Vamos precisar usar isso aqui. Então vamos lá. Então, vamos fazer o infinito desse momento. Então, dx' aí é delta de j. Delta de j. dj para o di. Di em relação a x. Menos esse termo aqui. di atuando no delta xj. E tudo isso aqui multiplicando. Então, essa aqui seria a transformação, claro, nós temos de ordem delta B. Certo? Então, é a primeira, então nós temos essa equação de transformação desse objeto. Então, nós estamos dizendo o seguinte, quem é D, então vamos fazer isso aqui, D' do filinha de x'. Então, vamos colocar aqui, D'. D' é isso aqui. DI menos DI delta xj dj. É assim, parece, tá? A derivada está falando só no delta diretamente. Legal. E filhinho de x'. Filhinho de x' é φ de x, infinitesimalmente, né? Φ de x, vamos usar essa expressão aqui. Filhinho de x', em primeira ordem, φ de x, mais a parte do espinho. Mais i, θ, em chapéu, g, atuando em φ de x. Certo? A diferença do tempo foi essa. Que o tempo aqui não tinha essa derivada. A dt' era o dt. Só ficava então a variação, ficava só o delta, né, o filhinho de x', né? Então a gente botou isso aqui, ficava mais o delta, só a parte. Ficava o delta e a derivada como estava, porque eu não tinha esse termo. Vamos em frente aqui então. Agora vamos observar isso aqui, o seguinte, isso aqui eu posso escrever assim, ó. É d', filhinha, tudo calculado em x mais delta x, é isso aqui, das esquerdas. Tá? Vamos substituir o argumento ali. Filhinha, x' e x mais delta x. Vamos desenvolver esse lado direito aqui primeiro. Então esse termo aqui vai ficar di do φ. Di do φ de x. Depois nós vamos ter a derivada desse termo aqui. Mais i, θ, chapéu, isso aqui é a constante, g. Aí a derivada vai atuar em φ.
estou esquecendo o x agora, tem x em tudo quanto é plano, né? Então eu peguei esse termo aqui, bateu aqui e deu esse. Esse termo aqui, bateu aqui, já estamos em primeira ordem. Agora temos esse termo aqui, menos DI do delta XJ DJ. Nós tínhamos calculado aqui, só colocar aqui. DI do delta XJ DJ. Esse termo aqui, menos DI delta XJ DJ plano em φ. E aí esse termo aqui já é segunda ordem interna, porque aqui dentro tem um delta. Esse termo com mais, vamos botar assim, mais termo de ordem delta 2. Então, vamos lá. Agora, esse termo aqui eu posso escrever assim. Isso aqui eu vou fazer uma expansão também. Vou escrever isso aqui como sendo DI. Vou até colocar assim para simplificar a notação. Tudo linha. Significa que é o DI de filhinho calculado no ponto X. Mais delta X. E vai ser a regra da expansão inteira. Delta X, delta XJ, DJ, né? A variação vezes a derivada atuando nesse objeto aqui. D' do filhinho, tudo tomado no ponto X. Esse é o lado esquerdo. Vou fazer o seguinte para não dar confusão. Então vamos lá, vou botar isso aqui igual. Vou retomar aqui o lado direito. D'. E agora eu vou tirar o X, que todo mundo depende de X, está todo mundo no ponto X. Então eu estou esquecendo que eu vou tirar o X do lado direito, agora não está carregando demais. DI mais I, delta, N, G, DI, menos DI, delta XJ, DJ. Mais termo de ordem teta 2 que eu estou esquecendo. Certo? Então, deixa eu apagar isso aqui, deixa eu voltar aqui, que aí a gente fica com esse aqui. Comparar ele depois. Então, o lado esquerdo está me dando DI φ, linha do ponto X menos DI φ do ponto X. Então, isso é a variação da derivada. Então, a variação da derivada do φ. Tudo tomado em X, tá? Φ', D', filhinha de X, menos DI φ de X, tá? Então, eu trouxe esse cara para cá. Esse cara aqui, e juntou com esse cara aqui. Então, ficou isso aqui do lado esquerdo. Então, do lado direito, nós vamos jogar. Então, vamos manter isso aqui. Esse termo aqui, ó, é menos, vem para cá para o lado esquerdo, menos delta XJ, DJ. Agora observe, ó, isso aqui é D' de filhinha. Então isso aqui é dφ mais o delta de dφ. Então, em primeira ordem, eu posso substituir D' filhinha por dφ. Então é isso que eu escrevi aqui agora. dφ. Esqueci o nome aqui. Que essa grandeza aqui, ó, é o D' fininho. Opa. Então isso aqui seria DI φ mais delta do DI. Então seria um infinitésimo de segunda ordem. Então, em primeira ordem, esse termo aqui transitou para esse aqui. Eu trouxe esse termo para o lado esquerdo, por isso que eu troquei o sinal, claro, e substituí isso aqui, porque eu estou jogando fora o infinitésimo de segunda ordem. Esse cara aqui foi para lá para virar o delta da derivada. E aí ficou esse termo aqui, mais I, beta, N chapéu, G, DI, e aí menos DI. Eu não estou nem abrindo o delta XJ, mas todo mundo sabe o que é o delta XJ. DJ. Então, se nós olharmos esse lado direito, pois não? Tem linha Aonde? ser. Aonde? Os parênteses ali desse primeiro termo à direita. Aqui. É tudo em X. Não, sim, mas tem uma linha, não tinha? Porque tinha uma linha antes que você passou sem. Não, esse lado aqui, ó. Isso aqui, o lado direito ficou sempre esse. O lado esquerdo é isso aqui, linha. Né? É isso que eu estou falando? Ah, correto. Olha só, aqui tem um delta. Então, D', filhinha, é o dφ mais o delta
de π. Então, é um infinitésimo de segunda ordem, certo? Então, o Felipe, só porque eu fui rápido demais, né? Quem está copiando não fez. Então, só para lembrar, então, aqui, tinha razão, era para ter vindo assim. Né? Mas aí, a diferença vai ser o infinitésimo de segunda ordem. Então, tá legal. Então, se a gente observar o lado direito, se eu derivar essa expressão aqui em relação a DI, vai ficar, ó, DI do delta, vai ficar a derivada desse termo aqui. O DI vem para cá. O segundo termo está aqui. Agora, quando eu derivar esse termo aqui, isso aqui é, na verdade, dxj, dj. Quando eu derivar esse termo aqui em relação a DI, uma derivada vai pegar o xj. É esse termo aqui. DI do delta xj dj. Tá aqui. Só botar um DI atuando aqui. Mas depois o DI vai atuar aqui. Pode passar a derivar. Isso aqui depende de x. Ele atua aqui e atua aqui. Esse segundo termo é esse aqui, ó. A derivada veio para cá. Então, na verdade, a gente acaba de ver que em primeira ordem, a gente pode também, nesse caso, computar a variação da derivada. Deu exatamente a derivada da variação. Tanto para a derivada temporal quanto para a derivada espacial. Mas não estamos colocando isso no decreto. A gente está provando, porque tem cuidado que eles não dão. Tem transformação que nem sempre. Transformações de gauge, por exemplo, sempre dá. Porque as transformações de gauge, elas não atuam no espaço. Elas só atuam no campo. Então, quando eu faço uma transformação de gauge de qualquer campo, qualquer derivada, né? Qualquer derivada de um campo, a transformação de gauge, ela faz isso. O campo linha no ponto X. Então, a transformação de gauge da derivada de um campo vai ser, ela não toca na derivada espacial, ela não toca no espaço, só toca no campo. Só transforma o campo, não transforma o argumento. Então, o campo linha é o campo mais o delta. Então, a variação da derivada é a derivada da variação. Para a transformação de gauge não tem problema. O problema de computar derivada com variação é quando a transformação é feita no espaço. Quando eu envolvo a derivada cuja coordenada correspondente está sendo transformada. Então, nem sempre a comutatividade acontece. A gente tem que saber como nós definimos o nosso delta. Por nós termos definido o nosso delta como sendo um filhinha de x menos o φ de x, não foi isso? Foi isso aqui? Então, é isso que nos possibilitou a chegar a esse resultado. Mesmo levando em conta, né, que essa derivada mudou. No caso da derivada temporal, não, dt' era igual a dt, então não teve nenhum problema aqui, era dt', era tudo sem linha na derivada, a linha ficava só no campo. Então a derivada temporal e a variação comutam, mas no caso da derivada espacial, eu precisava ter certeza disso, porque a relação de transformação não é trivial por causa dessa relação da derivada mudar. Mas aí a gente vê que no final do dia, depois de tanto esforço, é isso que a gente, né, poderia colocar por decreto, mas eu só queria mostrar para vocês aqui, tá? Então, só para dar uma fechadinha dessa argumentação, agora a gente já está com os instrumentos todos para começar a ver invariância, porque nós já sabemos como as coordenadas se transformam, como os campos se transformam e a transformação infinitesimal do campo. Deixa eu apagar isso aqui. Então, acho que eu vou precisar fazer o seguinte. Isso aqui não vai ser tão importante. Vou apagar isso aqui. Oi? Essa definição, ela é consistente também com o princípio da minimação. É. Porque você deixa... Isso, o princípio da minimação. Varia a função, mas deixa... Varia a função, você não mexe nas coordenadas, varia só a forma funcional do que está dentro do intervalo. Isso é a relação, está certo. Isso mesmo. É consistente com o princípio variacional. Isso aqui. Então nós vamos ter aqui a variação, vou colocar só aqui para precisar depois. A variação do campo é menos, vou botar aqui desde delta xj, e aí mais a parte do x.
E aí ficou fácil para nós, porque a variação da derivada, qualquer derivada, seja temporal ou espacial, é a derivada da variação. Então, como o Emerson falou, no caso do princípio variacional, a gente não precisa nem se preocupar com isso, porque a variação é feita só no espaço dos campos. Nós não fazemos variação nas coordenadas espaciais. É o caso também das teorias de Gauge. Simetria de Gauge. Simetria de Gauge é algo desse tipo. Se de x igual a uma fase, lá é elevado a alfa g, psi de x. Então, eu não toco nas coordenadas espaciais. Então, claro que a variação, né, se eu derivar essa expressão aqui, derivada do psi, ela vai atuar, bom, você vai derivar, atuar aqui. Então, a variação, né, desculpa, a variação do psi, delta psi, é simplesmente I alfa g psi. Então, se eu derivar a variação, quer dizer, a variação da derivada é a derivada do objeto linha menos a derivada do objeto, porque a transformação de Gauge não é isso, que eu não tenho linha na derivada, porque eu não tenho linha nas coordenadas. Então, eu fatorizo o delta e fica a variação do delta psi. Quer dizer, delta no d psi é o d do delta psi. Transformação de Gauge, princípio variacional. A questão que eu falei, só acontece quando nós fazemos transformações nas coordenadas espaço-temporais. Os campos são funções, né, dessas coordenadas espaço-temporais. Então, eu estou mudando as coordenadas, então as derivadas também mudam. E aí a variação da derivada, ela vai envolver também uma mudança na derivada. Então, não é óbvio que a variação da derivada seja a derivada da variação. O senhor botou a simetria de Gauge como exponencial. Ah, foi? Por que você escreveu um exponencial na simetria de Gauge? Porque é uma simetria, é uma transformação contínua. Então a gente sempre imagina que uma transformação contínua possa ser obtida infinitesimalmente a partir da identidade. É o conceito de transformação contínua. A transformação não é contínua, discreta. Eu não posso colocar na forma exponencial. E quando o senhor fez a variação do campo, apareceu esses dois termos, um o senhor identificou como um spin angular e Isso. o outro um spin físico. Mas aí depois você fez calculou a derivada da variação. Mas, certo, mostrou aqui como estava, mas não interpretou, apareceu três Isso. fatores. Isso. E agora, por exemplo, da mesma forma que fez lá no outro termo aqui, ele disse que ele não disse. Isso. E agora, essa mesma interpretação pode ser usada para Você vai olhar. Só que quando você está pegando a derivada do campo, já está implícito. Se a derivada do campo não é trivial, já está implícito que o campo tem momento. Então, o spin, aquele pedaço que tem o gerador G, né, que é aquele pedaço de assim, né? Desse pedaço aqui, ele já atuou na derivada do campo. Então, ele está atuando agora na derivada do gradiente do campo, derivada do campo. Então, ele, de qualquer maneira, ele é um termo de spin, mas para a derivada do campo, não do campo. Porque agora, se eu estou tirando a derivada do campo, eu já estou pressupondo que o campo não é constante. Se eu tirar a derivada, se o campo for constante, a derivada é zero. Eu não preciso nem me preocupar com isso. Mas se o campo tiver momento, então, esse termo, ele está se referindo, né, ao momento, quer dizer, ele está se referindo ao spin do gradiente do campo, que é o operador de tempo. Porque esse operador aqui, ele não traz a derivada. A derivada veio com o campo. Ela não veio com o operador, que nem no caso do momento angular. Então, o spin está associado aí ao mesmo spin. É, o mesmo spin. Quando você tira o gradiente do campo, porque o gradiente é um operador longitudinal. Se ele é longitudinal, ele carrega spin zero. Então, quando você atua com o gradiente de um campo, você está jogando spin zero em cima do spin do campo. Mas quando você soma spin zero mais S, é sempre S. Então, o gradiente não muda o spin do campo. Ele muda assim, cara, o campo é escalar. O gradiente do campo é um vetor. Mas o gradiente do campo é um vetor longitudinal, não é um vetor transverso. Então, o operador longitudinal, se você lembrar daqueles operadores que nós definimos, né, que vocês trabalharam na tarefa, né, que são o ômega e o J e o θ e J, esse operador aqui, ele projeta um setor transverso.
Então, o que é o transverso tem 2 graus de liberdade ortogonais da direção. Esse projetor aqui não, ele, na verdade ele tira divergência. Então esse operador aqui, você pode usar esse fato aqui. O projetor θ e j atuando em ômega jk dá 0. O que significa isso? Significa que esse cara aqui, a projeção de spin 1 desse objeto é 0. Porque esse objeto não tem spin, ele é puro spin 0. Então quando você tem um campo, se esse campo tem um spin S, e você tira o gradiente desse campo, obviamente, esse objeto aqui é um vetor. Então, vamos dizer, esse aqui é um objeto aqui. Mas o spin desse campo também é S. Por quê? Porque esse campo aqui tem spin S. Esse operador tem spin 0. Então, spin 0 com spin S dá spin 1. Se eu agora aqui colocasse um operador que tivesse spin 1, se eu colocasse um θ e j, se eu colocasse em cima desse campo esse objeto aqui, Laplaciano, ΔJ menos dIdJ. Estou jogando em cima desse campo um objeto que tem spin 1. Então, esse campo tem spin S. Esse cara aqui tem spin 1. Então, no final do dia, isso aqui vai entrar um QIJ. Só que esse QIJ não tem spin S. Esse QIJ pode ter spin S mais 1 ou S menos 1. Eu estou compondo spin 1 com spin S. Aqui eu estou compondo spin 0 com spin 1. Com spin do campo, certo? Então, por isso que o gradiente do campo não muda o spin do campo. Certo? Quando fala de spin, você fala de spin do campo, não do spin do gradiente do campo. Falando do spin do campo. Mas justamente, se pensa em olhar o spin do campo. Você pode olhar o spin do gradiente do campo, porque o gradiente do campo é um outro campo. Qual é o spin desse objeto? Um sempre vai estar relacionado com o outro. Como? Um sempre é obtido através do outro. Em quem? Um spin de um campo Isso. Quando você produz, por exemplo, quando você pega um campo, tem spin S, e pega um outro campo que tem spin S', se você juntar esses 2 campos, acoplar esses 2 campos, você vai ter um novo campo, sei lá, um campo zeta. Quem é o spin desse campo? O spin desse campo vai ser a composição de S com S'. Então vai ser, ele pode ter vários spins, ele pode ter desde S mais S' até S menos S'. Aí você vai ter que saber qual é o spin verdadeiro desse campo, quando eu junto os 2 campos. Aí você vai ter que ver os índices, como é que são, quais são as propriedades. Nem todas as possibilidades são igualmente realizadas dependendo da configuração de campo físico. Mas quando você compõe 2 campos e junta 2 campos para formar um campo único, o spin desse campo único é a composição dos spins dos campos individuais, a composição da mecânica quântica. Ou não é na mecânica quântica, não é só 2, é teoria de grupo. Você vai compor, porque você está fazendo um produto tensorial de 2 representações de S e 2. Certo? Então vai falar, desde S mais S' até S menos S'. Vamos pegar um caso mais específico. Quando eu tivesse um campo aí, então um campo vetorial, vamos dizer que esse campo aqui seja um campo vetorial, puro spin, um campo transverso. E que eu pegasse aqui um campo HJK, simétrico. Nós já estudamos esse campo aqui. Esse campo aqui pode ter spin 2, pode ter spin 1, né? Pode ter spin 0. Quando a gente pega, se esse campo aqui é simétrico, ele tem spin 2 e spin 0. Tem 9 componentes, né? Mas aí como ele é simétrico, fica com 6. 5 mais 1, 6. Então esse campo aqui tem spin 2 e tem spin 0. Se eu tirar o traço dele, suponhamos que esse campo tenha traço nulo, então ele tem spin 2. Tem spin 0, só tem spin 2. Então eu estou compondo aí com HJK. Então eu estou compondo spin 1, esse campo tem spin 1, esse campo tem spin 2. Se eu definir um novo campo aqui, que vai ser um campo X e JK, esse campo aqui é simétrico com J, automaticamente, porque JK é simétrico. Esse campo aqui pode, em princípio, ter spin 1, 2 menos 1, 1. 2 mais 1, 3. Então ele pode ter spin 1, spin 2, spin 3. Então eu ganhei um novo campo. Esse novo campo vai ter o spin dele, vai ser a composição dos spins individuais. 1 mais 2 é 1, 2 e 3. Né? Certo? Mas vai ter só um, né? Oi? Ele pode ter 3, mas ele vai ter só um lado. Vamos ver. Então, segundo os árabes e os judeus, 1 mais 2 dá 1 quando você compra, mas dá 3 quando você vende. Estou usando a teoria fenícia do meu pai. Então tá, meu pai gostava, eu expliquei a aula de espinho para ele e falou, pô, isso aí é o que eu faço lá no mercado. Eu compro 2 mais 1 valendo 1 e vendo 2 mais 1 valendo 1 mais 2 valendo 3, 4, aumenta.
Então, 1 mais 2, então, tá vendo? Então, esse carinha aqui, agora, onde é, se eu quiser, em princípio está tudo ali. Agora, qual vai ser a composição, por exemplo, que vai ter espinho? Se você disser, eu vou acoplar esse campo com esse campo da seguinte maneira. Eu vou pegar o AI e vou pegar AIK. Então, no final do dia, sobrou um XK. Então, se eu acoplar desse jeito, eu estou dizendo, esse acoplamento me dá o espinho. Eu estou aqui. Porque eu tenho 3 componentes aqui no final do dia. 3 componentes, né? Por exemplo, eu poderia fazer o seguinte, XI, eu poderia pegar aí, o traço de H é 0, então está fora de cogitação. Eu poderia pegar, por exemplo, o A derivada I do AJ e contrair com HIJ, por exemplo. Aí eu vou ganhar aqui alguma coisa que tem um caráter. Mas é que eu botei uma derivada e ficar um x. Com os caras. Como se eu quisesse colocar o se eu pegar esse campo aqui, xi, perdão, pegar essa combinação aqui, vamos dizer o seguinte, eu peguei x e jk, vamos dizer que eu pegasse essa combinação, assim, combinar, fizesse assim, AI, h, jk, mais aj, h e k. Então, claro, isso aqui ainda é um x e jk. Só que ele tem propriedades de simetria nova. Simetrizei ele em J. Já esse objeto aqui é simétrico em JK. Esse objeto aqui é simétrico em K. Mas esse objeto aqui agora é simétrico em IJK. Então, se ele tem simetria desse índice aqui, e agora vai ter simetria desse índice aqui, eu vou ter, como se eu tivesse essa simetria aqui, essa simetria aqui vai me obrigar. Quer dizer, esse cara aqui vai poder ser agora, tem traços aqui, eu poderia, nada me impede, por exemplo, claro que o traço de H é 0, mas não se eu tirar o traço de I com J, se eu contrair, por exemplo, HI, né, esse cara aqui, depois fizesse esse tensor e tirar esse traço, eu tenho graus de liberdade associados a esse traço aqui. Então esse cara vai ter mais do que spin 1, esse cara aqui provavelmente vai ser o cara de spin 2. Então, eu não estou fazendo o exercício completo aqui, mas eu posso deixar a tarefa para vocês. Estudar, descobrir as 3 composições entre A e H que me deem o spin 1, o spin 2 e o spin 2. Fica essa tarefinha para vocês completarem. Mas eu estou só chamando a atenção com esse exercício, para responder a dúvida do Alexandre. Quando nós compomos campos de diferentes spins, a gente vai obter um campo novo, que pode ter diferentes spins. Mas o spin vai ficar fixado do momento em que eu fixar o modo como eu acoplo esses 2 campos. Né? Nesse caso aqui, se eu acoplar esses 2 campos dessa forma, eu ganho no final do dia esse campo final. Depois esse aqui é um vetor, tem 3 índices. Mas eu poderia acoplar esses 2 campos dessa forma, criando um tensor de rank 3 que é simétrico em J, por exemplo. Então, quais são as propriedades de simetria desse tensor aqui? Quais são os spins que estão contidos aqui dentro? Ou eu poderia pegar alguma outra coisa, não posso pegar o trato, eu acho que isso aqui seria, desse aqui pode ser que tenha, porque se a gente compuser esse campo aqui, ó, isso aqui tem 6 componentes, 6 vezes 3, 18, então tem que ter 18 componentes no final de tudo. Então, das 18 componentes, o spin 3 tem 2 vezes 3, 6 e 1, 7, né? Perdão, esse campo aqui é simétrico, mas tem traço nulo, né? Então esse campo aqui tem 5 componentes, então 5 vezes 3, 15. Então nós temos aqui 7 mais 5 mais 3. 7, 5, 12 com 3, 15, tá certo? Isso aqui é 2S mais 1 dá 3, 2S mais 1 dá 5 e 2S mais 1 dá 7. Então, as 15 componentes desse campo, 3 vezes 5, 15, estão distribuídas assim. 3 componentes formam o spin 1, 5 componentes formam o spin 2 e 7 componentes formam o spin 3. Então, quando você fizer o acoplamento do A com H, esse acoplamento aqui já me deu as 3 componentes, provavelmente. Esse aqui é o spin 1. Agora eu devo poder formar outras 5 mais 7 composições que vão me dar o spin 2 e o spin 3. Certo? É assim que a gente pensa. Provavelmente, professor, o Ele chamou? Eu estou pensando aqui, eu acho que se você fizesse antissimétrico ali, que geraria spin 2. Também pode ser. Eu nem pensei, pode ser, Gabriel. Você diz assim, se a gente fizesse isso aqui. Pode ser.
Isso que a gente eu não pensei direito, pode ser. Então pense aí na solução, o Gabriel está procurando, a gente pode pegar a solução, a condição simétrica e a condição assimétrica. Ver qual delas, né, vai ter o spin desejado. Tá certo? Então, é isso que está acontecendo. Deixa eu pagar. É isso que está acontecendo, Alexandre. Quando a gente pega, por exemplo, né, se eu pego, por exemplo, esse campo aqui, H e J, que é simétrico, vamos dizer, rank 2. Agora, se eu tiro, por exemplo, o duplo gradiente desse campo, no final aqui eu produzi um escalar. Então, eu peguei um campo que tem spin 2. Mas eu peguei duas derivadas dele. Quando eu pegar o duplo gradiente desse campo, eu produzi um novo campo que tem spin 0. Tá? Tirei, eu projetei. No fundo, o que eu estou aplicando aqui? Esse aqui é o operador longitudinal, é o ômega e J. Então, o ômega e J distrai a parte do spin 0, ele projeta longitudinalmente, certo? Então, é isso que você tem que estar atento. Quando você compõe campos de diferentes spins, você pode ter os spins possíveis, são a combinação. Eu estou falando de spin, mas na verdade ninguém tem spin. Estou falando do grupo SO3. Nós estamos compondo representações de SO3. As regras para compor representações de SO3 é exatamente a regra da mecânica quântica que importa depois, botando o H cortado. Mecânica quântica, só coloca o H cortado, mas ela importa tudo do SO3. É aquelas que a gente estava falando. O spin é uma mistura de geometria com mecânica quântica. A mecânica quântica só traz o H cortado. Quem traz a quantização não é a mecânica quântica. Quem traz a quantização é a geometria, o grupo SO2, o grupo SO3. Né? Perfeito. Vamos ter intervalinho daqui a pouco, 6h15 a gente dá uma parada. Bom, então nós estamos com essa expressão aqui. Vamos pegar aqui só uma coisinha que vai precisar. Você pegar um campo escalar. Eu tinha falado isso na aula passada, mas foi bem no final da aula. Vamos pegar um campo escalar, filhinha de x' igual a φ de tx, é um campo escalar. Então, a transformação dele de rotação é igual a identidade, porque os geradores são zero. Então, e alfa g, o g é zero. Muito bem, então se a gente tirar a variação deles, é o filhinho, né? Então isso aqui é filhinho de t, x mais delta x, igual a φ t, x. Aí na famosa expansão do lado esquerdo, então, filhinha de tx mais delta x e di filhinha de tx. Tá? Então a gente tira lá o delta do campo. Então o campo escalar, ele satisfaz essa relação ponto de vista ativo, né, ponto de vista passivo, sobre a rotação, mas ele não significa que a variação, se eu definir a variação como filhinha de t, não significa que a variação vai ser. Então, o delta φ de tx é o filhinha menos o φ. Esse cara vem para cá, vai ficar delta φ igual a menos dx, menos d delta gradiente, menos delta escalar gradiente atuando no campo. Então, como a gente vê, o campo escalar realmente não tem spin. Ele só tem a parte orbital. A variação dele por rotação, então, só vai entrar a parte orbital. Vamos ver depois, na aula que vem, continuando a aula de hoje, a aula que vem, a gente vai ver que o campo escalar pode apresentar depois alguma coisa que possa se assemelhar ao spin dele, como se eu gerasse um spin para o campo escalar. Como? Se a gente introduzir uma formulação com derivadas mais alta. O campo escalar normal, né, o campo escalar sobe derivadas primeiras no lagrangiano, ele satisfaz, vai ver que não tem problema. Mas se a gente pegar um campo que tenha um campo escalar que apareça no lagrangiano com derivadas segundas, a gente vai ver que vai poder aparecer, apesar dele ser escalar, vai aparecer uma espécie, vai aparecer uma contribuição típica de spin. Por quê? Vamos depois entender o que está em jogo, o que está escondido aí dentro. Né? Mas tudo bem, então essa é a instrução que a gente tem. E o que a gente vai fazer agora é estudar a invariância rotacional, as consequências, né, da invariância rotacional de um lagrangiano. Já foi importando aqui dois resultados anteriores, é que o lagrangiano não depende explicitamente de t nem de x, nem do tempo nem das coordenadas, que a gente está supondo que
eu estou trabalhando com o meu sistema isolado de fontes externas. Então, independente de X, vale variância translacional no tempo e vale variância translacional no espaço. Então, nós vamos estar trabalhando nessa situação aqui. Nosso lagrangiano vai depender dos campos, vou colocar assim, das derivadas temporais e espaciais e vou deixar isso aqui. Vamos fazer assim primeiro. Depois eu acredito talvez depois fazer uma derivada segunda, só para primeiro vocês perceberem, e aí a gente pode até deixar a derivada segunda como tarefa que a gente na aula que vem toma. Deixo para vocês também fazerem, mas a gente depois confere os resultados, porque vai ser bastante longo. Então vamos dizer que a nossa lagrangiana tem essa configuração. Depende dos campos, das derivadas primeiras apenas dos campos. Não estou incluindo hoje a derivada segunda. Eu queria, senão a expressão pode ficar muito complicada, fórmula grande, e a gente perde às vezes o controle da interpretação. Então às vezes é melhor fazer um caso simples para a gente interpretar, e depois a gente, no caso, a gente vai entender bem o caso simples, a gente pode não se perder no caso mais complicado. Então a nossa ideia é que a invariância rotacional do lagrangiano, ela é expressa desse modo. O meu lagrangiano, escrito em termos dos campos transformados, filinha de telinha, x', derivada temporal muda, dos campos filinha de telinha, x', e as derivadas espaciais, linha, dos campos, tudo de telinha, aquilo é tudo de telinha, x'. Então a gente está dizendo que a invariância rotacional é, se eu substituir no meu lagrangiano tudo, não mudei o lagrangiano, eu pego a forma do meu lagrangiano e substituo todos os campos pelos campos transformados, as transformações vão todas se cancelar, e esse lagrangiano vai ser igual ao lagrangiano φ de tx. Aqui eu acho que é melhor botar para quem está seguindo aulas longe. Então aqui eu vou botar assim, φ linha de tx linha, derivada temporal, linha de tx linha, derivadas espaciais, linha isso aqui, variância translacional, variância rotacional, vai ser o L φ de x. Então isso significa, esse é o nosso princípio de invariância. Nós temos uma transformação, sabemos como as coordenadas se transformam, como os campos se transformam, e a nossa lei de invariância, que o lagrangiano, em forma não muda. Se eu pegar o meu lagrangiano, como se fosse, por exemplo, eletromagnetismo, se eu pegar um lagrangiano de máximo, que é 1/2, G2 é de tx, menos C2, B2, tx, se eu quiser transformação de rotação, eu vou substituir, quer dizer, é 2 menos P2. Então, E de tx é igual a é escalar, o produto escalar é invariante, quer dizer, o L é de mutação, o L' de tx', vou botar assim, tirar isso aqui, botar aqui no vetor, é o R, é de tx. Não posso botar aqui o R, é o RJ. Então, então, se eu pegar L' de tx', escalar L' de tx', eu vou ter RJ é J de tx, R e K é K de tx, mas RJ, R, K, R e K é a mesma coisa que
delta de JK. Então, quer dizer, esse lagrangiano que escrito em termos de L', T, X' é a mesma coisa que o lagrangiano escrito em termos de LT. A invariância está nisso. O lagrangiano não muda de forma. Eu pego meu lagrangiano e substituo todos os campos sem linha por todos os campos com linha, coloco as transformações e elas se cancelam. Esse é o nosso princípio de invariância. O lagrangiano se comporta como um escalar. Ou seja, o lagrangiano não é nem um vetor nem um tensor, ele não pode ter índice sobrando. Ele é um escalar. Então, o próprio lagrangiano, no final do dia, ele é um escalar sobre rotações. Tem transformações que isso não acontece. Tem invariâncias que não são invariâncias do lagrangiano, podem ser invariâncias da ação. Oi, Diego, tudo bem? Invariâncias da ação. Então, isso significa que o lagrangiano não é um escalar sobre aquele grupo de transformação. O lagrangiano é um escalar de rotação, mas ele pode não ser o escalar sobre um certo grupo de invariância. Eu posso ter, além da rotação, eu posso ter uma outra simetria. Sobre rotações, o meu lagrangiano é um escalar, é invariante sobre rotações, não tem índice nenhum, tem que ser um escalar no final do dia. Mas, por exemplo, eu posso ter um outro conjunto de transformações que não deixe o lagrangiano invariante, mas que, por exemplo, possa fazer com que o meu lagrangiano seja acrescido, por exemplo, de uma quadra de divergência. E aí, invocando que eu estou no regime perturbativo, considerando que eu tenho que multiplicar minha zero no infinito, ou seja, abandonando o termo de superfície, esse termo aqui não importa. Então, o lagrangiano não é invariante, mas a ação é invariante. É o caso da supersimetria. A supersimetria, o lagrangiano não é um escalar de supersimetria. A ação é um escalar da supersimetria. Na supersimetria, quem fica invariante é a ação, não é o lagrangiano. Mas a variação do lagrangiano sobre uma transformação de supersimetria pode sempre ser colocada sob a forma de uma divergência, e aí a gente invoca o teorema de Gauss para dizer que as contribuições são só no infinito, e aí eu tenho, se eu desconsiderar as contribuições no infinito, a minha ação é invariante. Mas eu posso usar esse mesmo mecanismo para quebrar a supersimetria. Eu posso dizer, não, estou numa situação em que os termos de fronteira não podem ser jogados fora. Então, é a fronteira que vai quebrar a supersimetria. A supersimetria vale dentro do volume, mas na fronteira ela é quebrada. É quebrada porque, de repente, esse termo aqui não pode ser abandonado. Então, eu posso ter o meu lagrangiano, ele tem que ser um escalar sobre rotações. Ele também sempre é um escalar em teorias de Gauss, ele sempre é um escalar, porque o lagrangiano não deve ter carga. O lagrangiano deve ser neutro. Se tivesse carga, entrava choque na hora de aplicar a fórmula. Né? O lagrangiano é neutro. Mas eu posso ter alguma simetria tal que o lagrangiano não é invariante. Então, do ponto de vista daquela simetria, o lagrangiano não é um escalar. Ele não é um invariante. Mas a ação deve ser. Deve ter algum princípio de invariância. Ou é o lagrangiano que é invariante, ou é a ação que é invariante, ou às vezes são as equações de movimento que são invariantes. Se nós olharmos as equações de Maxwell, ou olharmos as simetrias conforme, as equações de Maxwell, elas têm invariância conforme. O lagrangiano não. Quem é invariante? Você pode ter três categorias de invariância. A invariância pode ser da ação, a invariância pode ser do lagrangiano e a invariância pode ser das equações de movimento. Nem sempre uma implica na outra. Eu posso, por exemplo, ter uma invariância da ação sem ter uma invariância do lagrangiano. Eu posso, por exemplo, ter uma invariância do lagrangiano e não ter uma invariância da ação, porque nem esse elemento de volume pode mudar. Se eu fizer uma transformação de dilatação, se eu dilatar as coordenadas do espaço-tempo, se eu fizer uma transformação desse tipo, x' é lambda x, mexo na escala de comprimento, o elemento de volume muda. E aí, esse elemento de volume não é mais invariante. Se o lagrangiano é invariante, a ação não é, por causa do elemento de volume. Então a gente tem que ver, cada caso a gente tem que analisar o que está em jogo. Qual é a minha simetria? Eu tenho claro, eu tenho uma simetria do lagrangiano. Teorias de Gauss, teorias de Young-Mills. Simetria do lagrangiano e automaticamente simetria da ação. Por quê? Porque as transformações de Gauss são transformações de fase que não mexem nas coordenadas do espaço-tempo. Então eu não mexo no elemento de volume e deixo o lagrangiano invariante. Então a ação também é invariante. Transformação conforme. Pode ser simetria do lagrangiano, pode ser simetria da ação ou pode ser simetria das equações de movimento. Invariância rotacional. Invariância do lagrangiano e automaticamente invariância da ação.
se o lagrangiano, porque eu tenho dois tipos de, quer dizer, quando a ação varia, eu tenho dois tipos de contribuição. Eu posso ter uma variação que vem do elemento de volume. Mais o elemento de volume vezes a variação do lagrangiano. O elemento de volume nem sempre é invariante. Se eu fizer uma translação, uma dilatação, como eu falei, o D3x muda por um fator lambda 3. Então eu posso ter algum tipo de variação proveniente do elemento de volume e algum tipo de variação que vem do meu lagrangiano. Então a variação da ação ela pode contabilizar invariância do elemento de volume e invariância do lagrangiano. Numa simetria conforme, uma dilatação, por exemplo, o que a gente vê é que há uma invariância da ação no sentido de que esses elementos se cancelam. Então, eu estou querendo dizer, qual é a moral da história? Sempre que você estiver em simetria, não basta dizer, é simétrico. E geralmente, teoria de Yang-Mills, a gente não se preocupa, porque já está implícito na cultura popular que a variância de Yang-Mills é a variância do lagrangiano da ação. Mas sempre que vocês estiverem na simetria, que vocês não sabem muito bem qual é, ou como vocês estiverem definindo, por acaso vocês precisarem definir uma transformação de simetria de vocês, vai aparecer tudo, vai definir uma na vida, não vai? Deus quiser, né? Então vamos lá, quando você definir simetria, aí você vai ter que dizer, a minha simetria é uma simetria disso. É uma simetria do lagrangiano, da ação, ou de tudo, de repente é de tudo. Mas lembre-se que tem exemplos que não tem supersimetria, apesar de ser super, ela é invariância só da ação, ela não é invariância do lagrangiano. Mas ela não se invariância do lagrangiano e se dá ação, tudo bem. Aí... Porque a ação é importante. Quando você quer princípio da minimação, você tira a tua física. Mas ela for, se tem um sistema que é a lagrangiana, mas a ação não é. Isso, se você já você pode tirar. Daí, quando você tira o princípio variacional, você vai olhar as equações de movimento. Se a tua ação não for invariante, mas as tuas, teu lagrangiano for. Porque o que pode estar acontecendo? A invariância, o problema está dentro do elemento de volume. Mas o teu lagrangiano sendo invariante, quando você vai olhar o princípio da minimação, o que você vai ter é só lagrangiano e derivado. Então, se o teu lagrangiano é invariante, você vai ter covariância das equações de campo. Então, não é um problema. O problema é quando você não tem simetria nenhuma. Depois, quando trata das equações de Maxwell, com simetria conforme, você tem invariância das equações de movimento. Você não tem nem invariância do lagrangiano, nem invariância da ação. Tem invariância das equações. Você tem que definir muito claramente, quando você diz, eu tenho um princípio de simetria. A minha simetria é essa, eu deixo invariante isso. Definiu isso, você vai em frente. Tá? Você tem que ter claro qual é, ou quando você está estudando no trabalho. Tem uma simetria, se você não souber, às vezes não fica muito claro em certos trabalhos, o que é invariante, o autor, ou é óbvio para ele, ou ele está escondendo um pouco o jogo, você tem que procurar saber, invariância de quê? Então, tem que ficar claro. A geometria é sempre em relação à geometria, né? Como? As simetrias são sempre em relação à geometria, né? Não necessariamente, Diego. A simetria ela pode ser em relação. Se diz a geometria do espaço-tempo? A simetria pode ser uma simetria só no espaço dos campos, que é o caso da simetria de Gauge. A simetria de Gauge, você faz uma transformação só no espaço dos campos. Ela é intrínseca ao espaço de campos, não à geometria do espaço-tempo. Mas ela só age no espaço interno. Só age no espaço interno. E não tem alguma que mexe nas duas? Tem. Rotação. A gente está fazendo hoje. A transformação de rotação, ela mexe nas coordenadas e mexe no espaço de campo. Um pouquinho, às vezes, a complicação, às vezes, é essa. Quando você mexe relatividade geral, você faz uma transformação geral de coordenadas, mas os campos também respondem a essa transformação geral de coordenadas. Então, você tem a mistura dos dois. Aí você vai ver o que é invariante lá. Quando a gente define a relatividade geral, geralmente o que a gente quer é uma ação invariante. O raiz de menos GR de Einstein, de Einstein-Hilbert, é a invariância da ação. A invariância do Lagrangiano, a invariância da ação. O elemento de volume compensa alguma coisa que você pode ter. Você tem o raiz de menos G, justamente para te dar a invariância. Tá? Então, é isso que a gente tem que ver. Qual é a invariância da qual nós estamos falando. Em geral, normalmente,
a gente fala de invariância ou de Lagrangiano, ou de equação, ou de ação, ou de ação, ou de Lagrangiano. Nesse caso das translações, então, na rotação, por exemplo, né, quando eu faço uma transformação de rotação, o meu elemento de volume não muda. O que é o meu D3x, né? Meu D3x é, na verdade, epsilon i jk, opa, dxi, dxj, dxk. Nosso elemento de volume é um fundo, que é uma 3 forma. Então, quando eu faço uma transformação de rotação, o elemento de volume é isso aqui. Então, na verdade, a gente sabe isso aqui. O elemento de volume se transforma sempre assim. O jacobiano da transformação, né? dx' em relação a dx, d3x. Essa é a lei de transformação do elemento de volume. No caso da rotação, que é o jacobiano, é isso aqui. É x' rx. Então, se eu derivar x' né, em relação a x, a gente vai ter o quê? Vai ter determinante de r. Mas a matriz SO3 tem determinante 1. Esse fator aqui é 1. Então, o elemento de volume é um invariante rotacional. Óbvio, o elemento de volume, né? O invariante é um volume e um invariante sobre rotação. Não é um elemento de superfície, né? Não tem índice, não tem vetor, é um escalar. Então, a ação é invariante. Se o Lagrangiano for invariante, o elemento de volume sendo invariante, a fonte de não variância poderia estar aqui, ΔL. Mas se o Lagrangiano é invariante, como o elemento de volume é invariante, a ação automaticamente é invariante. Alguma dessas coisas tem problema com princípio da animação? Se é o problema de Se a ação o princípio da minimização não, porque a minimização, como a Emerson falou, você só mexe na forma funcional do chão. Você varia em campo, você não tem compromisso com nenhuma simetria. Mas se a ação não tiver simetria, o princípio da animação não Você pode fazer. Não sente nada, não tem. Não, o princípio da animação não sente nada. Porque ele não mexe na simetria, você não faz variações particulares. Eu estou fazendo esse tipo de transformação de simetria, não, você faz uma variação genérica no espaço dos campos. Uma variação funcional genérica. Você não é uma transformação de simetria, você não está fazendo uma rotação nos campos, não está fazendo uma transformação de gauge, não está fazendo uma transformação de supersimetria, não está fazendo uma transformação de translação, você está fazendo uma translação no espaço funcional dos campos, sem mexer nas coordenadas e sem nenhuma restrição. Não é uma transformação de simetria, é uma transformação funcional genérica. Então, o princípio da animação é transparente às simetrias. A briga com a simetria vem depois. Esse invariante da ação da Lagrangiana pode ter consequências mais por observações, por exemplo, momentos, leis de conservação. Não estou conseguindo comparação, certo? Vamos dar um intervalo agora, então, são 6h30, então a gente retoma 15 para as 7, se Deus quiser. Eu nem vou dar até 8 horas, porque hoje o pessoal teve uma aula de mecânica quântica de 2.